Cara, uma coisa você já sabe, o presidente Bolsonaro não tem nenhum interesse de reduzir vagas dos concursos militares. Os militares são uma grande base de apoio político para ele, uma porrada de voto e tudo mais, fora a galera que simpatiza com os militares, então ele não pode prejudicar essa galera. Mas eu tenho que te dizer que o Bolsonaro está reduzindo sim as vagas de concursos militares, e eu vou te explicar isso ainda nesse vídeo. Mas e o candidato Lula, que tem uma porrada de gente do exército contra ele, as pessoas que simpatizam com o militar geralmente não gostam dele, será que ele vai reduzir ainda mais a quantidade de vagas de concursos militares? Tem muita gente desesperada vindo me perguntar isso lá no Instagram, aqui no YouTube também, e eu não tinha falado nada de política até agora, mas eu vou falar pelo menos para tentar clarear um pouco a tua mente. Sem boberol, sem desinformar você. Porque, pô, a gente não precisa abrir um canal aqui de estudo pra eu falar merda, né, e desinformar você. Cara, vou te contar um pouco da minha história aqui. Quando eu comecei pra estudar pra concurso militar em 2007, apesar de ser muito novo ainda, cara, eu já tinha uma noção do que era esquerda e direita. Não era muito claro, mas já tinha alguma noção. E eu sabia, pelo que a galera falava na sala, os professores e tudo ali do pré-militar, que o exército, a marinha, a força aérea são muito mais de direita do que de esquerda no Brasil. Isso aí ninguém tem dúvida. E eu sabia também que o presidente Lula era um presidente de esquerda, ele era o presidente à época. Quando eu tava prestes a entrar na EPICAR, então, eu comecei a pensar nisso, cara. Como é que seria a vida dentro de uma força armada que é de direita e o presidente sendo de esquerda? Ele fica prejudicando os militares? Como é que funciona essa parada assim? O presidente pode, por exemplo, diminuir a quantidade de vagas, aumentar a quantidade de vagas de concurso militar assim quando ele quiser? Ele pode, porra, estragar a vida de todo mundo do exército da noite pro dia? Pra começar, cara, eu tenho que te dizer que em relação às vagas aí dos concursos militares, por mais que o presidente Bolsonaro simpatize com as Forças Armadas, ele não pode simplesmente chegar e abrir uma porrada de vaga só porque ele quer. Tá me compreendendo? E nem tem como Lula entrar lá e falar, diminui aí as vagas desses concursos militares porque essa galera aí vai contra mim depois. Não funciona assim. O Exército, a Marinha, a Força Aérea tem uma estratégia muito bem definida de recursos humanos. E essa estratégia, cara, ela depende de diversos fatores. Diversos fatores. Por exemplo, estratégia de defesa do território nacional. Vai depender da quantidade de pessoal. Demandas e missões que podem ser esperadas aí para os próximos anos, vai depender da quantidade de pessoal. E claro que essa estratégia de pessoal também depende de grana. Entenda o seguinte, cara, nas Forças Armadas, as aposentadorias e as admissões de novos militares por concurso ou alistamento obrigatório, elas são calculadas e estimadas, cara, todo ano, visando muitos anos à frente, para manter aquilo atualizado. E tudo isso é jogado na balança para analisar se o Exército, a Marinha, a Força Aérea vai conseguir cumprir com aqueles objetivos estratégicos da defesa nacional. Nos últimos anos, por exemplo, a situação da Previdência dos militares sufocou o efetivo. Como assim sufocou? Foi decidido, como medida da reforma da Previdência, que haveria uma redução de 10% do efetivo permanente de todas as Forças Armadas. Isso dá mais ou menos aí 36 mil militares sendo dispensados. Mas de que forma que é feita essa dispensa? O cara ele é demitido, o oficial, o sargento? Não. Ele vai ser assassinado? Muito menos. O que eles fazem então para atingir essa redução de 10%? Eles fazem com que o número de admissões seja menor do que o número de aposentadorias ou até de falecimentos militares. Assim você vai reduzindo o custo que você vai ter com aposentadorias lá no futuro. Isso foi regra da reforma da Previdência. E o presidente Bolsonaro concordou com isso. Uma outra coisa também que você pode esperar, que já começou a acontecer, é que vão ser substituídos oficiais do quadro permanente por oficiais do quadro temporário. Cara, os temporários vão ser um percentual maior do que eles são hoje. Porque esse cara também não gera custo de previdência eternamente pro exército. Ele vai lá, cumpre os 8 anos dele, como sargento, como oficial, o que quer que seja, e depois ele tá dispensado, segue a vida dele e o exército não paga mais nada. Isso que o presidente Bolsonaro fez foi uma maldade dos militares? Não foi, pô. Tinha que passar a reforma da Previdência. Não tem como deixar os militares de fora. Pô, a gente pode ferrar todo mundo, falar que todo mundo agora vai se aposentar ganhando menos do que ganhava, pode não dar aumento e vai continuar do jeito que tá, ou a gente pode garantir que os militares consigam ter aumento, consigam ter repasse de verba pra uma porrada de coisa e tudo, mas a gente vai ter que reduzir o efetivo pro tamanho da necessidade. Foi entendido que tava maior do que a necessidade, o efetivo. Se você é fã do Bolsonaro, se você é fã do Lula, pouco importa, cara. Eu tô pouco me fudendo, mas é isso que tá sendo feito agora, entendeu? E isso não vai mudar, não vai mudar. Agora preste atenção aqui. Será que o Lula, se for eleito, vai ter peito pra enfrentar as Forças Armadas e fazer alguma coisa muito absurda lá dentro, prejudicar as Forças Armadas, os concursos militares, a reposição de pessoal que já vai ser reduzida? Provavelmente não, cara. Isso significa que você vai ter que votar nele, que eu tenho que votar nele? Também não, pô. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só quero que você pense comigo no seguinte, cara. O Brasil é um dos países em que o presidente, ele tem ao
mesmo tempo, muito orgulho de estar comandando as Forças Armadas e também tem muito medo, cara. No Brasil, cara, as Forças Armadas, elas são um ente político muito forte. Elas têm praticamente vontade própria. Claro, respeitando a Constituição ali na medida do possível, mas tem. Ou você acha que, pô, o presidente dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, tá preocupado de fazer alguma coisa e o exército dele chegar e tomar o poder? Pô, não acontece lá. No Brasil acontece. O Bolsonaro e o Lula, dependendo do tamanho da merda que eles fizerem com o exército, pô, a gente não sabe o que pode acontecer. Então os dois respeitam muito bem as Forças Armadas. Nenhum dos dois vai fazer nenhuma atrocidade. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Então, irmão, ó, papo reto agora pra tu. Independente de Lula, de Bolsonaro, de Enéas, de Arcanjo ser presidente, o teu concurso vai rolar e foda-se, cara. Foca em estudar pro teu concurso. O que você tá fazendo hoje, discutindo isso, ou outras coisas de política, claro que você tá aí exercendo aí sua cidadania, blá, 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 blá. Mas, irmão, porra, é melhor ser aprovado do que ganhar uma porra de uma discussão esse ano, não é? Então sai fora dessa porra de grupo de WhatsApp aí que fica discutindo. Sai fora de Twitter, do cacete. Isso é coisa de otário, de babaca. Em véspera de concurso, quem tá preocupado com isso pra mim é um filho da puta, um burro pra cacete. Entendeu? Na minha época, irmão, eu só estudava, não tava nem aí pra nada, pra nada. Se tu tá aí batendo papo, o que o Lula vai fazer, o que o Bolsonaro vai fazer, tem que tomar uma surra de gato morto até o gato miar. Porque o teu concurso, irmão, vai rolar do mesmo jeito que já ia rolar. Ninguém entra lá e muda nem pra melhor e nem pra pior um concurso, entendeu? Ah, mestre, eu tenho que votar no Bolsonaro então? Eu quero que se foda você, Bolsonaro, Lula, todo mundo. Não interessa, tô falando aqui de concurso, o canal é pra falar de concurso, entendeu? Então é isso, tamo junto, vai estudar e acabou a palhaçada de Bolsonaro e Lula aqui no canal, nunca mais.